Há situações na vida da gente que a gente simplesmente para e fala assim: "Para tudo, que eu quero descer". Às vezes a gente acha que não vai aguentar o tranco, né, ou tá puxado demais. Isso aconteceu comigo, alguns anos atrás. Foi aí que eu conheci o Reiki, e tudo mudou. Então eu queria usar esse espaço e esse tempo para contar um pouquinho para vocês sobre a minha jornada, da advogada bem-sucedida até a terapeuta e professora, mestra de Reiki, que está aqui falando com vocês hoje. Meu nome é Su Machado, anteriormente me chamavam de Susana Machado, mas a professora mestra de Reiki se tornou a Su Machado. E eu fiz uma transição de carreira que melhorou muito a minha vida, mas não é só a transição de carreira que fez com que a minha vida melhorasse. A questão toda foi eu encontrar o meu equilíbrio interior, paz de espírito e tratar minhas questões emocionais e mentais, e também espirituais. Alguns anos atrás, eu era uma adolescente que não tinha muita certeza do que queria fazer da vida. Só sabia que eu queria trabalhar, ter uma vida confortável e viver, né, a minha vida bem, em todos os sentidos, como qualquer pessoa. Motivos gerais da vida, como tentar satisfazer os meus pais, fazer com que eles se sentissem orgulhosos de mim, e eu acabei escolhendo o direito. Eu sempre tive muita facilidade para falar, para escrever, então achei que isso seria um bom caminho para mim. E como uma boa taurina, com ascendente em Capricórnio, eu sempre me dediquei muito ao meu trabalho e aos meus estudos. Então, eu me desenvolvi em 2002, me formei como me formei no direito, passei na prova da OAB e comecei a trabalhar como advogada. E realmente, era algo que eu me dedicava muito e isso fez com que eu tivesse consequências positivas em termos de trabalho, me desenvolvendo muito. Mas sempre havia algo ali que não me fazia totalmente bem. Eu sempre tinha questões emocionais, eu me estressava muito, e a minha saúde dava sempre sinais de que algo estava bastante errado comigo. Eu tinha enxaquecas fortíssimas, vivia indo para o hospital, inclusive por causa disso. Eu vivia resfriada e com problemas como sinusite, vômitos, dores no corpo. E eu achava que isso era simplesmente algo natural da vida. Mas será que é mesmo? Bom, o que aconteceu foi que eu fui crescendo na minha carreira, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim dizia que não estava tudo bem, que não era isso que eu queria para minha vida, que tinha algo a mais que eu precisava melhorar, porque era constante a minha sensação de infelicidade, de tristeza, e de que eu sempre estava devendo, sempre eu nunca era o suficiente para nada. Isso desencadeou em questões mentais e emocionais que eu tratei por anos em terapia, que aliás sempre foi maravilhoso, mas que realmente não chegava no ponto que eu precisava para ficar com o suporte necessário, né, emocional. Eu não conseguia alcançar o que era importante dentro de mim para ter estabilidade. Até que chegou um ponto que eu adoeci mais, tive problemas articulares nos joelhos e tive que operar 3 vezes e perdi muito do meu movimento, equilíbrio e estabilidade. Isso fez com que eu tivesse que fazer muito tempo de fisioterapia. Na verdade, eu fiz anos de fisioterapia e não ficava bom o suficiente. Eu estava realmente exausta. E tudo isso chegou num ponto em que, no momento da minha carreira que eu cheguei no ápice que eu tinha planejado, dentro de uma empresa multinacional, liderando o departamento jurídico, coordenando, tendo equipe, fazendo o meu melhor, eu tive um acidente de carro, porque eu dormi no volante. Tamanha a exaustão que eu estava e a situação emocional e mental. Eu simplesmente dormi, em plena Avenida 9 de Julho, e tive um acidente de carro. Graças a Deus, sem vítimas, além de mim mesma. Eu não tive nada grave,
mas eu tive sensações de muita dor no corpo todo. E enquanto eu estava no hospital, esperando para fazer os exames e sentindo toda aquela dor, eu pensava: eu preciso parar, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida para conseguir equilibrar. Eu não conseguia mais tempo para ficar com os meus cachorros, que sempre foram uma grande paixão, com o meu marido. Eu tinha mudado para uma casa e não conseguia aproveitar a minha casa. E eu ia ficando cada vez mais triste, mais afastada dos meus amigos, mais afastada da minha família e do que realmente me motivava para a vida. Bom, eu pedi demissão do emprego dos sonhos. E então, quando eu pedi demissão, eu não sabia muito bem o que fazer. Então, eu inventei que eu ia prestar concurso, mas na verdade não era bem assim, né? Era só para dizer que eu estava fazendo alguma coisa. Nesse momento, a depressão ficou pior ainda. Eu afundei mesmo na depressão. E foi nesse momento de muita angústia e tristeza que eu acabei caindo num curso de comunicação intuitiva com animais, que foi uma indicação de uma amiga. Eu sempre amei os animais e principalmente os meus cachorros. Eu pensei, nossa, que incrível poder comunicar com os animais de uma forma mais direta. Eu nem questionei que isso não seria possível, que isso não poderia existir. Para mim, parecia algo natural. Então eu fui para esse curso. E quando eu fui para esse curso, o que aconteceu foi que eu pude levar um dos meus cachorros. Foi o curso com a Sheila Valigora, que foi a pioneira em trazer esse tipo de treinamento aqui para o Brasil. E eu pude levar um dos meus cachorros, eu levei meu cachorro mais velho no segundo dia do curso. E ele tinha displasia de quadril. Aliás, uma coisa muito interessante que aconteceu comigo e com ele é que a primeira vez que eu operei o meu joelho foi o joelho esquerdo. E na mesma semana ele operou o joelho esquerdo dele também. O que faz a gente pensar, será que existem conexões energéticas e conexões de doença entre tutor e animal? Bom, isso é para um próximo vídeo. Enfim, tinha, né, porque ele já faleceu, displasia de quadril. E uma das minhas colegas de aula, ela era reikiana e ofereceu para aplicar reiki no meu cachorro. E eu pensei, nossa, por que não? Não é? Ela se agachou, pousou as mãos no quadril dele e ficou ali, concentrada. E eu fui percebendo que ele ia relaxando e ele estava aproveitando cada segundo daquilo. O semblante dele foi ficando mais suave, porque ele estava com dor, né? E aí essa dor foi amenizando. E ao mesmo tempo que eu via isso, eu pensava, meu coração expandia e eu pensava, meu Deus, eu preciso aprender isso. Imagina poder aliviar a dor dos meus cães, simplesmente pousando as mãos? Como assim? Né? E aquilo me encantou. Eu lembro de voltar para casa naquele dia até hoje. O céu estava azul, o sol estava brilhando ainda, era de tarde, meu cachorro estava no banco de trás, com cinto de segurança, eu dirigindo e olhando aquele céu e aquele sol e sentindo que um véu se abria na minha frente. É como se eu tivesse descoberto algo muito precioso. Eu sentia que a minha vida estava para mudar. Pois bem, eu comecei a pesquisar e me inscrevi num curso de Reiki. Primeiro, eu pesquisei bastante e acabei recebendo a indicação de fazer com o professor Ricardo Garé, que foi pioneiro também em Reiki em animais, porque eu queria aprender o Reiki para usar nos meus animais. Eu não conseguia entender que eu precisava mudar. Isso não era claro para mim, que era uma mudança interna que precisava acontecer. Eu achava que o problema era no mundo. Então, tudo o que eu queria era pousar as minhas mãos no corpo dos meus cachorros e aliviar a dor deles. Bom, procurei esse professor e comecei o curso de Reiki 1 e 2. Na verdade, eu me inscrevi para o curso de Reiki 1. Mas o que aconteceu? Eu me encantei tanto com o curso, com as possibilidades, com o que era trazido ali, que eu não podia esperar pelo curso de Reiki 2. Eu tinha que fazer logo no dia seguinte, que é quando eu teria. Então, o que eu fiz foi pedir, pelo amor de Deus, para eu poder participar daquele curso.
E havia apenas uma apostila, que era a minha. Então eu fui e fiz esse curso maravilhoso de Reiki nível 2. Então eu fiz o Reiki nível 1 no dia, o Reiki nível 2 no outro, e comecei um processo de autoaplicação. Porque eu aprendi no curso que a gente precisava se cuidar também. Primeiro a gente, para depois a gente levar isso para o mundo. E aí eu comecei a me tratar. E foi muito interessante, porque todo mundo começou a notar mudanças significativas em mim. Eu era uma pessoa nervosa, estressada, sempre a ponto de explodir, reativa. E de repente, eu não era mais tão reativa e tão nervosa. E as coisas que aconteciam na vida eram levadas por mim de uma forma muito mais tranquila e calma. Eu conseguia achar soluções de uma forma muito mais tranquila e equilibrada. Então, eu comecei a me sentir menos desesperada, ao mesmo tempo que as minhas dores do corpo iam reduzindo cada vez mais. Então, todo aquele ciclo de hospitais começou a ser reduzido. Eu comecei a melhorar fisicamente, emocionalmente e mentalmente, ao simplesmente colocar o Reiki no meu dia a dia, na minha vida. E isso foi refletido não só em mim, mas na minha família, porque eu comecei a aplicar Reiki também nos meus animais, nos meus familiares, na minha casa, no meu ambiente. Eu comecei a fazer trabalhos comigo de tratamentos de questões emocionais continuamente. As minhas grandes dores da vida, eu enviava Reiki, eu tratava com Reiki essas questões. E eu sentia que os pesos que eu sentia com relação a essas questões que me abalavam emocionalmente, elas iam sendo dissolvidas e passavam a ser ressignificadas, simplesmente por introduzir essa prática que eu aprendi em 2 dias. Foi maravilhoso. As pessoas notavam tanta diferença que começaram a pedir que eu aplicasse Reiki nelas. Então, primeiro foram os familiares, depois alguns amigos. E isso estava sendo tão incrível, chegaram outras pessoas também indicadas e animais, e eu comecei a pensar, e se eu realmente pudesse usar o Reiki como uma profissão? E se eu trocar? E se eu mudar? Se eu deixar o direito definitivamente e me tornasse uma terapeuta? Uma mudança e tanto. Inicialmente, eu pensava, quero trabalhar com animais. Então, a minha escolha foi começar a receber cães na minha casa. E eu recebia esses cães aqui na minha casa, onde é inclusive o centro de treinamento de Reiki, e esses cães ficavam aqui para dormir e eu usava o Reiki. Então, os tutores iam viajar, saíram em férias e deixavam os cães comigo. E eles sabiam que eu recebia esses cães usando o Reiki. Eu já tinha bastante experiência em receber cães na minha casa, grupos de cães, lidar com isso. Eu já tinha trabalhado bastante até, não trabalhado, mas já tinha feito vários cursos de adestramento e também os meus cachorros receberam adestramento por muito tempo, então eu tinha bastante prática com cães em geral, e grupos de cães. Então receber em casa não foi algo do outro mundo, mas o Reiki fazia toda a diferença. Foi muito produtivo. Eu cheguei até a abrir um daycare hotel e dentro desse local eu tinha um espaço para atender os tutores e os seus animais com Reiki. Realmente estava dando muito certo. Mas algo dentro de mim chamava profundamente. Eu queria me dedicar tempo integral ao Reiki. Além disso, quem tem um daycare e hotel de cães sabe o nível de horas de dedicação que é necessário. E acabou que eu estava dedicando tanto tempo para o hotel e daycare que eu estava voltando àquele mesmo ritmo lá de trás que eu estava quando eu estava no direito, né, como advogada. Então, eu pesei bem e pensei, não, essa não é a qualidade de vida que eu quero para mim, essa não é a vida que eu quero para minha família, eu quero me dedicar ao Reiki e eu quero implementar ele de uma forma intensa. E
querendo equilibrar, né, voltar aquele equilíbrio à vida, eu acabei vendendo a minha parte na sociedade e decidi fazer o treinamento de mestrado de Reiki. Foi um ano muito intenso. Eu fiz 3 treinamentos de mestrado. Um treinamento intensivo, um treinamento extensivo de 7 meses, um mestrado de Reiki japonês e muitas reciclagens de todos os níveis de Reiki. Pois é, isso foi ao longo de um ano. Eu passei praticamente todos os finais de semana em curso. Não todos, praticamente todos. Era realmente muito intenso. Eu também abri um espaço que eu chamei de Reiki Caminho para a Felicidade. Exatamente aqui, onde eu estou falando com vocês. E aqui eu atendia com Reiki. Eu atendi também no parque, atendi no shopping, eu fui para feiras holísticas, eu atendia pessoas, atendi animais, atendi a família multiespécie, atendi vários tipos de circunstância. Atendi grupos, ONGs de animais, atendi ONGs inclusive de cães terapeutas, de gatos. Foi realmente um trabalho muito intenso. Dei minha primeira palestra, enfim, foi realmente um período de grande aprendizado e experiência. E eu comecei então, em 2019, a dar aulas de Reiki. Foi um grande chamado. Eu primeiro dei um curso para alguns familiares e amigos, que eu sentia uma profunda gratidão, que estavam sempre do meu lado. Então eu convidei eles para um curso. E foi tão incrível, e quando eu postei as fotos do curso, várias pessoas queriam fazer o curso de Reiki comigo. Essas pessoas tinham acompanhado uma parte da minha jornada e tinham visto as mudanças positivas que o Reiki trouxe para a minha vida. Então elas vieram e cada vez vinham mais e mais aqui no centro aqui no lugar que hoje é o centro de treinamento de Reiki Felicidade, mas que já foi o Reiki Caminho para a Felicidade. Porque o Reiki para mim é exatamente isso, é um caminho para a felicidade. Bom, a pandemia chegou e isso foi em 2020, e nós tivemos que fechar os cursos presenciais por um período. Mas eu não me sentia confortável em impedir que as pessoas alcançassem o Reiki no momento em que elas mais precisavam. Então, eu comecei a abrir um grupo de alunos e a gente começou a trabalhar online. Eu comecei a dar um suporte para os meus alunos de forma online. Outros alunos começaram a chegar para fazer os cursos, e eu passei por um treinamento novo, incrível, que foi um treinamento com o mestre William Lee Rand. Eu fiz com ele o treinamento Holy Fire 3 Karuna Reiki. Além de receber o treinamento de Karuna Reiki, que foi incrível, eu recebi também a energia do Holy Fire. E além disso, todo um detalhamento e treinamento para dar aulas online. O que realmente expandiu muito as possibilidades de oferecer isso para as pessoas. Por que que eu queria tanto oferecer isso para as pessoas? Porque se o Reiki tinha feito tantas coisas positivas para mim, para minha família e para aqueles que me cercavam, eu não podia impedir que no momento mais difícil que as pessoas estavam vivendo ao meu redor, isso não chegasse a elas. Era importante que as pessoas tivessem ao alcance das suas mãos uma ferramenta que poderia equilibrá-las emocionalmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente, que é o que o Reiki faz, de uma forma simples e prática, ao alcance de qualquer um. Então, eu segui com os cursos e eu me surpreendi em como a gente se especializou e fez treinamentos maravilhosos. Foi muito interessante porque ao trazer o Holy Fire para o Brasil, e na verdade eu fui pioneira em trazer o Holy Fire, né, o treinamento Holy Fire 3, tanto nos níveis 1 e 2, como nos níveis de mestrado, Sui e Karuna Reiki, as pessoas se interessavam em saber o que é isso. E elas vinham cada vez mais. Pessoas que são terapeutas, que são profissionais do Reiki, mas também aqueles que queriam sentir os benefícios do Reiki, equilibrar a sua vida, ajudar com as suas questões de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, suas doenças crônicas. E essas pessoas começaram a vir cada vez mais. Eu fiz vários treinamentos na sequência com o mestre William Lee Rand, que é o presidente do International Center for Reiki Training. E eu senti um chamado muito grande de me profissionalizar junto a essa entidade, que é um centro de referência mundial no treinamento de Reiki.
Eu queria trazer cada vez o melhor para os meus alunos e para todos que me cercavam. Então, eu fiz vários treinamentos internacionais e comecei a me preparar para uma grande jornada. Eu tinha um sonho, eu queria estudar no Japão. Bom, eu trabalhei bastante, eu atendi muitas pessoas, atendo até hoje, mas atendi muitas pessoas, dei cursos todos os finais de semana. Foi um período muito intenso, as pessoas precisavam muito do Reiki na vida delas. Eu fico muito feliz de poder ter ajudado. Então, eu entrei como membro profissional da Associação de Reiki do International Center for Reiki Training. E foi justamente no momento em que eles trouxeram um treinamento incrível, que tinha a ver com a minha alma, que foi o treinamento ICRT Animal Reiki. Quando eu recebi esse treinamento no International Center for Reiki Training, é como se eu tivesse recebido o treinamento que era perfeito para trazer, de acordo com a minha visão do Reiki. Porque realmente, além de já amar extremamente o Reiki, esse treinamento trazia uma conexão e uma sensação de pertencimento a toda a vida na Terra. É muito interessante como a gente se sente separado e não pertencedor a este mundo. E esse treinamento traz uma energia que nos ajuda a nos reconectar com esse mundo que nós vivemos. Bom, mais uma vez eu fui pioneira no ensino e prática desse sistema aqui, com muita honra. E hoje nós temos vários professores brasileiros que estão ensinando, inclusive, esse sistema. Nesse meio tempo, eu também traduzi para o português os manuais do Holy Fire e estou atualmente traduzindo o manual do Animal Reiki. E eu pretendo ajudar as pessoas cada vez mais a se conectarem. A minha conexão com o International Center for Reiki Training cresceu e, ao mesmo tempo, eu acabei entrando para um processo de treinamento muito profundo que dura alguns anos junto a eles, sendo mentorada pela diretora de desenvolvimento dos treinamentos deles, que é a mestra de Reiki Corinne Benelli, com quem, inclusive, eu encontrei no Japão. E ela me deu, porque eu fui para o Japão agora, esse ano em 2022, e ela me deu, juntamente com o William Livrante, o treinamento de Karuna Reiki, no local em que o Reiki foi concebido, no Monte Kurama, no Japão. Lá também eu fiz um treinamento de mestrado com um ídolo, historiador, pesquisador do Reiki, que trouxe muita informação para nós, que foi o Sensei Hiroshi Doi. Então, realmente, esse progresso profissional, ele vem acompanhado de muito equilíbrio que foi trazido pelo Reiki na minha vida. O Reiki me trouxe um propósito, que foi ajudar cada vez mais as pessoas. Eu perceber que o que eu estou explicando para elas, as sintonizações e o uso do Reiki, pode fazer por elas a mesma coisa que fez por mim. Trazer paz, tranquilidade, tratar as nossas questões, as nossas dores emocionais, clarear a mente, fazer com que a gente possa olhar o mundo de uma forma diferente, perceber todas as possibilidades que estão passando na nossa frente e simplesmente alcançar os nossos objetivos com base nisso. Então, gente, essa é a minha história com o Reiki. Hoje eu tenho uma família mais equilibrada, mais feliz. Eu pude usar o Reiki, claro, não digo que o mundo ficou totalmente cor-de-rosa, porque todo mundo tem problemas na vida. Eu mesma tive situações bastante desafiadoras nos últimos anos. Então, mas eu tive o Reiki para me apoiar durante todo esse período, me dar sustentação e força e ajudar aqueles que precisavam mais, a dar alívio, a dar conforto, a aliviar as dores, a tranquilizar. E, para mim, serviu como um suporte maravilhoso. A gente continua passando por desafios, eles continuam a existir. O que muda é como a gente age perante eles. Então, essa é a minha história. Se você assistiu até aqui, eu convido você para curtir esse vídeo, para compartilhar com seus amigos, para marcar, porque de repente a minha história pode ser importante para outra pessoa que precisa de apoio em momentos tão delicados na vida, em que de repente você fala simplesmente para tudo que eu quero descer, assim não dá mais. Às vezes dá,
A gente só precisa se conectar com algo que faça sentido para a gente. Às vezes, uma prática que a gente aprende num curso de 2 dias já é suficiente para mudar tudo.